Galera, boa noite a todos aqui. Meu nome é Diogo Rodrigo. Nossa entrevista agora vamos fazer nossa entrevista agora às 20 horas. Vou chamar aqui o convidado. Aqui o nome é o Romeu Filho, técnico de vôlei. Vamos procurar ele aqui. Vamos ver aqui que a gente não está achando ele. Olá, Osni. Olá, Mari. A gente vai fazer entrevista aqui com o técnico Romeu Filho, diretamente lá da Suíça. Agora é às 20 horas aqui, mas lá é às 16 horas. Vamos aqui chamar ele aqui. Bom, apareceu. Vamos lá. Carregando. Oi, Diogo. Opa, tudo bem? Tudo bem, deixa eu só fazer uma pequena correção. Aqui são 00:03. Meia-noite aí? Nós temos 4 horas de diferença, Entendi. mas a Suíça é 4 horas para mais. Ah, entendi. Entendeu? Legal. Então tá bem tarde já, hein? Mas não tem problema. Tem problema não? Não, sem estresse. Se quisesse, podia ter feito mais cedo, então. Pô. Não, mas não dava porque eu estava dando treino. Ah, entendi. O horário acabou ficando excelente. Entendi. Beleza. E... Também tem um anúncio aqui. Bom, galera, boa noite a todos. Aqui meu nome é Diogo Rodrigo, professor Diogo Rodrigo da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com o treinador de vôlei, Romeu Filho de Tramelli. Ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, falar um pouco do jogo de vôlei. Tivemos algumas perguntas sobre o tema e do vôlei, a galera que quer saber. É a primeira vez que a gente tem um técnico de vôlei ou alguém do vôlei falando com a gente aqui pelo canal, né? Então no YouTube vai ser a inauguração desse professor, desse nicho do vôlei, né? Então você acabou sendo felizado para ser premiado para entrar no nosso canal como vôlei, né? A gente não tinha. Uma coisa que a gente acha que é tão fácil, mas infelizmente a gente não tem tantos profissionais que querem aparecer, né? Não tem profissional, mas não, é difícil eles aceitarem, né? Então, galera, vocês, tô vendo que tem uns amigos aqui até da Coreia mandando recado. Eu vou fazer entrevista com vocês aí. E o resto que tá aqui, o povo que tá aqui, muito obrigado pela audiência. Podem fazer pergunta pro Romeu no decorrer da nossa entrevista, tá bom? E é isso aí, Romeu. Fica à vontade, conta um pouco da sua história, se apresenta pro pessoal que não te conhece. Sei que acredito que você morava aqui em Santos, ou morava aqui no Brasil, porque tem professores que falaram de você, que nem o professor Oca, que sempre aparece aqui na nossa entrevista, toda hora que quer fazer entrevista. Eu considero ele como meu pai,
assim, na parte escolar, um cara que me ensinou muitas coisas, continua me ensinando. Então ele está sempre bem-vindo, toda hora que falar um pouquinho, é cheio das histórias, né? Então é isso aí. Então É, fica à vontade, se O Oca é apresenta e manda ver. fantástico. O Oca é um professor fantástico. Beleza? A minha formação é na área da educação física. Eu sou professor de educação física formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu sou nascido e criado em Campinas. Fiz, dentro da minha formação como técnico de voleibol, cursos de especialização na Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, com o professor Antônio de Padua Báfero. Depois fiz mais um curso de especialização de técnicas desportivas para o voleibol na Universidade de São Paulo, com o professor João Crisóstomo. E fiz o curso de nível 2 da Federação Internacional de Voleibol. E vários cursos em torno, né, do voleibol e da educação física que me auxiliaram na minha formação como técnico. Isso dentro da área da minha formação. Eu comecei como técnico no Guarani Futebol Clube, junto com os professores Antônio de Padua Báfero e Antônio Risola Neto. Minha carreira se desenvolveu. Eu trabalhei em 3 estados do Brasil com voleibol de alto nível. Maior parte do tempo, claro, em São Paulo. Mas trabalhei também no Paraná e em Minas Gerais, né? Como eu disse, comecei a minha carreira no Guarani, mas o grande desenvolvimento da minha carreira foi em Santos, com todas as equipes de Santos. Cheguei a Santos junto com o professor Antônio Risola Neto. Trabalhamos juntos em Santos de 87 até 1990. E durante esse tempo, depois ele partiu, ele seguiu a carreira dele, foi para Ribeirão, e aí eu assumi entre aspas, a carreira solo, porque nunca é solo, né? E eu trabalhei todo esse tempo com o professor Antônio Jorge Pereira de Nóbrega, com o qual eu tive a felicidade também de um pequeno momento que eu não pensei em deixar as quadras, mas eu achava que meu destino estava mudando e eu fui nós criamos, né, quando eu falo nós e uma série enorme de professores, nós criamos a Faculdade de Educação Física lá da Universidade de Santa Cecília, onde eu trabalhei junto com o Oca também e outros muitos, e eu fui o primeiro coordenador pedagógico dessa faculdade, em que o Nóbrega era o diretor. Quando eu saí de Santos, outra cidade super importante na minha vida foi Araraquara, na qual eu me desenvolvi e pude ter bastante resultado com equipe masculina. Então eu trabalhei nos 2 níveis, tanto no feminino como no masculino. No feminino, eu cheguei a alcançar as seleções paulistas por quase 10 anos, as seleções brasileiras de categoria de base, e tive a felicidade de ir com uma equipe que nós podemos dizer uma adulta B. Nós jogamos os Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata. Foi um evento muito importante, né, de participar. E depois, fora do Brasil, eu dirigi uma equipe masculina muito boa no Kuwait, a equipe do Qadisiyah, e por 2 vezes eu fui convidado para vir para a Suíça. A primeira vez em 2006, quando uma ex-atleta de seleção me indicou para ser o técnico do clube do voleibol Franche-Montagne. Eu vim para cá, eu permaneci por 2 temporadas, voltei, eu não cortei meu contrato. Eu já tinha acordado com o presidente, porque eu tinha alguns problemas de ordem pessoal que poderiam fazer com que eu voltasse para o Brasil. E isso acabou acontecendo, e eu voltei de novo para Araraquara. Voltei para o Brasil, voltei para Araraquara.
E depois eu saí de lá, de Araraquara, fui para o Casia, esse clube do Oriente Médio, e depois eu recebi um convite para retornar à Suíça. E quando eu recebi esse convite para retornar à Suíça, o meu filho estava com seis anos. Aí eu falei, agora é o momento de dar uma estabilidade emocional para ele, porque até 5 anos não tem problema, você pode mudar bastante. Mesmo até um pouco mais, até 8 anos, não teria tanto problema. Mas quando eu vim, era a segunda vez que eu voltava para o mesmo clube. E aí eu falei, olha, eu só tenho interesse num contrato de longo prazo. E assim foi feito. Eu estou aqui desde 2000, fiz 2006, 2008, e retornei em 2012. E estou aqui na Suíça desde 2012. Então, eu dei uma resumida aí na minha carreira, Legal. porque senão a gente ia... foram vários clubes. Eu tenho uma gratidão muito grande por todos os clubes que eu passei. Mas se a gente for citar aqui, a gente não fala do voleibol, que é o principal, que é o mote da entrevista, né? E muito obrigado pelo Verdade. convite. Eu me sinto honrado aí. No fim, eu fui o primeiro que vai falar de voleibol nesse canal de vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar falando da coisa que eu mais amo, que é a minha profissão, que é ser técnico de voleibol e que me proporciona 39 anos de férias consecutivas. Caramba, que legal. É muito difícil ser técnico de vôlei, tanto no Brasil como fora do país? Olha, eu tenho um modo de pensar que é assim, tudo aquilo que você desejar, você consegue. Então, assim, como em toda profissão tem dificuldade, tem muitas dificuldades. E tem uma coisa que é igual na Suíça e é igual no Brasil. Se tiver que haver um corte financeiro, o primeiro corte que vai ser feito vai ser no esporte. Então, isso pode acontecer no Brasil, pode acontecer. Acontece aqui na Suíça, que é um país riquíssimo, mas então, assim, eu brinco, né, claro, né, eu falo que nós que somos do esporte de performance, a gente é meio doente, a gente tem algum problema, a gente não pode ser normal, porque é um desafio. O desafio não é o problema, o desafio é que muitas vezes as coisas fogem da nossa mão, não por incompetência nossa, mas por situações, né? São patrocinadores que cansam de brincar de voleibol, são são projetos que são abandonados no meio do caminho por causa de um insucesso ou outro. Quer dizer, são muitas variantes que interferem no trabalho do profissional. Você pode me falar, mas em todo campo vai ter coisas externas que interferem. Sim, mas você não vai prescindir de um médico, de um advogado, de um engenheiro, de um professor, né? Não, mas do esporte você prescinde. Como se o esporte, de repente, na cadeia hierárquica, não tivesse tanta importância. E tem muita importância, né? Haja visto o tanto que movimenta de dinheiro nos Estados Unidos o esporte profissional, né? Verdade. Então, aí você pode me perguntar, e aí na Suíça, como é que funciona? Eu vou te falar uma coisa assim, os esportes de inverno, como esqui, e as derivações do esqui, porque, vou ser sincero com você, não me interesso muito, assim, mas o hóquei movimenta muito dinheiro aqui na Suíça, mas muito, não é? Quando eu falo muito, é muito. O Campeonato Suíço de Hóquei é um dos principais do mundo, né? Apesar que o hóquei Entendi. é um esporte muito elitista, né? Que tem 50 federações filiadas, né? Não dá para comparar com o voleibol, por exemplo, que nós temos em torno de 200 países filiados à Federação Internacional. Então, o voleibol é um esporte hiper praticado no mundo todo, né? Entendi. Aí no vôlei ele é um. Qual é assim o grau que você põe assim no ranking Aqui de na mais Suíça, praticado, aqui na, assim, aqui na na Suíça, Suíça? É, a Suíça para explicar é complicado, porque a Suíça ela é controversa, entendeu? É um país onde a igualdade social é muito importante.
Você dificilmente vai ver um suíço ou uma suíça, principalmente o suíço, viver do voleibol. É praticamente impossível, porque a direção e o sistema esportivo não proporciona isso para o voleibol. Mas quando eu estou falando do voleibol, você pode estender aí para os outros esportes. É a mesma coisa o basquete, a mesma coisa outros esportes que não seja como esporte coletivo o hóquei. O hóquei não, você pode viver do hóquei aqui na Suíça. E vou te falar mais, você não precisa jogar no time da Liga A para viver. Você pode jogar num time de Liga B, mesmo de terceira divisão, você pode viver do hóquei, porque tem remuneração para isso. O voleibol já não tem. E para ajudar isso, dentro do ranking mundial, a Suíça está para abaixo de 60. Então, assim, não tem resultado internacional que motive, né, que dê um grande apelo para que as empresas invistam. Mas, por outro lado, existe um número... nós temos aqui em torno de 44 mil praticantes do voleibol. Então, para um país que tem uma população de 8 milhões de habitantes, 8 milhões e 300, você ter 44 mil, quando eu falo em torno de 44 mil, estou falando de atletas inscritos na federação. Então, é claro que tem bem mais que pratica, né? Mas aí eu já não sei, não vou saber mensurar. Mas, então, assim, não dá para colocar a Suíça num ranking, não dá para colocar o vôlei aqui num ranking de importância. O que eu posso te dizer é que o esporte mais importante é o hóquei, o futebol é o segundo, mas porque o futebol é uma coisa mundial, mas aí são os esportes de inverno que têm uma grande importância para a Suíça. Né? Aí é onde eles conseguem medalhas, por exemplo. Né? Verdade. E como que é a categoria de base? Tem categoria de base? As crianças praticam aí alguma coisa do vôlei ou não? Muito, muito. Tem sim. Para você ter uma ideia, a Suíça ela tem em torno de 475 clubes inscritos na Federação Suíça de Voleibol ativos. E a grande maioria desses clubes fazem um trabalho nas categorias de base desde o Kids, desde 4, 5 anos. Né? A situação é que ela é um pouco diversa. A grande maioria dirige, apesar dos clubes serem muito bem organizados e muito bem estruturados financeiramente, a grande parte dirige para o lazer e não para a competição mesmo, no intuito de formar jogadores para chegar na seleção suíça. Tem seleção suíça, já fizeram alguns bons resultados, mas assim, nada excepcional. Mas não é assim, ó, o esporte, o voleibol, ele tem responsabilidade profissional, mas ele não é tratado como esporte de profissional na sua integralidade, entendeu? Então, assim, é um pouco controverso, porque você vê, eu estou aqui há 12 anos. Se eu te falar que um dia me faltou qualquer coisa, eu vou mentir. Eu me dei ao luxo, eu me demissionei desse clube, que eu fiquei muitos anos, eu não fiquei uma semana sem trabalhar. Nem uma semana. 3 dias. E outra. E você se dá ao luxo de algumas coisas. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando num clube muito bem estruturado, que se chama Voleibol Clube La Suze. La Suze é um rio que corta um vale aqui. Né? Que corta um vale, são 7 pequenas cidades. E eles têm um projeto, por isso me contrataram, para profissionalizar o clube e levar esse clube para a Liga A. E você se dá o luxo de, às vezes, sair de um time de Liga A e trabalhar num time de terceira divisão, de nível nacional, e a sua vida não muda, e não falta aquilo, não falta o teu trabalho, não falta
aquilo que você gosta de fazer, no caso eu, no caso do voleibol. Então, assim, é um pouco controverso, né? Você tem muito, mas com sentido verdadeiramente profissional, não são muitos clubes. Legal. Deixaram aqui uma pergunta aqui, o Jonas perguntando quais são as principais competições na Suíça relacionadas ao vôlei. A gente joga tudo aqui. Então, vamos lá. A seleção suíça, normalmente, eu vou falar da seleção primeiro, aí eu desço. A seleção suíça, normalmente, a primeira vez que se qualificou para um campeonato europeu foi para o último campeonato europeu, porque aconteceu de uma maneira muito boa na hora do sorteio, mas os clubes, nós temos assim, você tem os clubes aqui, quais são os principais campeonatos? É a Supercopa, a Copa Suíça e o Campeonato Suíço, isso de nível nacional. O campeonato da Liga A tem 10 clubes, o campeonato da Liga B, que é nacional, tem 16 clubes, e o campeonato da terceira divisão tem 48 clubes. Então, em nível nacional, são 82 clubes. Aí, os clubes da Liga A, que são qualificados de primeiro a quinto, têm vaga nos campeonatos europeus. O campeão tem vaga na Champions League, o segundo tem que disputar a fase de qualificação para ir para a fase de grupos. O terceiro e o quarto jogam a SEV Cup, que na teoria seria uma segunda divisão do Campeonato Europeu, e o quinto colocado joga a Challenge Cup, que é a terceira divisão do Campeonato Europeu. São esses os principais campeonatos que a Suíça participa. E ela propicia, ultimamente ela tem participado, que é um torneio amistoso, mas de toda maneira é um torneio de preparação muito bom, muito famoso, que é o torneio de Montreux, né? que Montreux, que todo mundo vem. A seleção brasileira já cansou até de ganhar esse campeonato aqui, e já veio várias vezes. Legal. Aqui também perguntaram aqui, a Juliana perguntando se tem muitos jogadores brasileiros aí na Suíça, atualmente jogando. Então, isso é uma questão um pouco de fase. Nesse momento não tem, mas o que acontece nesse momento? Nesse momento tem duas situações que são verdadeiramente difíceis. Primeiro, a Suíça prioriza, em função de tratados, os jogadores europeus, né? Essa é a primeira coisa. Pelos tratados que existem e porque aqui você tem cada cantão seria o estado aí no Brasil, cada cantão tem um número de permissões de permanência, cada cantão tem um número restrito. Então, a preferência são para os europeus e depois para os estrangeiros, né? Então, nesse momento, ainda mais com a situação no Covid, tem pouquíssimos brasileiros jogando aqui, mas tem muitos brasileiros radicados aqui na Suíça, que já vieram jogar em outras épocas e acabaram ficando. Por quê? Vou te falar uma coisa. Como a qualidade de vida é muito alta aqui, é muito normal o jogador vir aqui jogar até 43, 45 anos. É super normal isso. Coisa que não é tão fácil no Brasil, né? Verdade. Então pode ser que tem bastante também brasileiro que se naturalizou suíço para jogar na seleção, né? Eu não digo, não naturalizar suíço para jogar na seleção, não, mas tem muito brasileiro, e aí eu falo por mim, que tem uma nacionalidade europeia e acabou ficando por conta disso, porque existe realmente uma facilitação. Eu sou ítalo-brasileiro, então a facilitação é muito maior, entendeu? A gente tem uma condição muito mais tranquila, não tem problema de permanência, de nada. Entendi. Deixaram aqui também uma pergunta, alguém pensando em ir por aí. Se eu sair daqui do Brasil ou de Santos, de algum lugar aqui, e for tentar a vida aí como técnico, jogador, como que não existe isso? Não, claro que tem, mas tem um caminho. Não dá para você, vamos assim, entre aspas, fazer tenho uma grana, vou tentar a minha vida na Europa. Na Suíça, você não entra
se você não tiver um contrato de trabalho. Você não entra. Entendi. Você tem que entrar com um contrato de trabalho e um seguro-saúde. Senão você não entra aqui. Não tem. Então, como eu escrevi no blog do João Crisóstomo, eu escrevi um artigo falando o sonho europeu. E lá eu dou todas as possibilidades que você tem para poder pensar em vir para cá. Claro que existe possibilidade, mas não existe a possibilidade de fazer assim: bom, estou fechando minhas coisas aqui, estou indo. Não, você pode esquecer. Você fica no aeroporto, o pessoal te manda de volta. É verdade. Cara. É. Tá certo. Eu tinha lido já o seu artigo, mas aí como a pessoa fez a pergunta, vou deixar ele explicar lá na entrevista. Mas se você quiser, é que o artigo é grande. É, bem grande. Por isso que eu falei dessa forma. E, se puder ler, você pode até passar o www, Academia do Voleibol, uma coisa assim, né? Você pode passar academiadovoleibol.com.br e aí tem lá esse artigo, porque são vários caminhos, não é assim, é que eu falei, não é tão simples, mas não é uma coisa que não seja possível, é possível sim. Entendi, legal. Bom, tem umas perguntas aqui bem básicas, galera. Faça. Perguntando aqui, vamos lá. Quero melhorar ou aperfeiçoar meu fundamento básico. Como o senhor é técnico, eu queria uma opinião sua. Meu nome deixando aqui, Carlos. Posso dar uma resposta que o Tiger Woods fala para todo mundo? Pode dar. Ele falou assim, que ele começou a ter sorte depois que ele começou a treinar muito mais vezes por dia. E para aperfeiçoar fundamentos básicos, você tem que passar, vamos dizer que já foi passado na fase da aprendizagem. Então, aquele movimento passou a ser natural para você. Para você atingir performance, você tem que treinar mais, e cada vez mais. E, claro, que dentro de parâmetros fisiológicos, lógico, eu não estou falando que não vai ficar treinando 4, 5 horas por dia, não é isso que eu estou dizendo, mas que você vai ter que treinar muito mais do que você treina para aprimorar seus fundamentos básicos. Isso é necessário, não tem segredo. E isso vale para quem aprendeu e para quem joga no mais alto nível. Né? Verdade. Você tem a repetição, a performance, se só atinge a performance, claro que existem estratégias para se atingir a performance, mas você só atinge a performance com repetição. Repetição quer dizer treinamento. Verdade. Acho que é sua esposa deixou aqui? Não, é uma amiga nossa. Aliás, é amiga legal. da minha esposa. Quase acertei. Perguntaram aqui se você já teve oportunidade de dirigir alguma seleção, talvez a Suíça, para tentar ir para a Olimpíada, algo do tipo, um campeonato bem forte. Eu tive a felicidade de ficar nas seleções brasileiras de categorias de base, como eu falei antes, por quase 10 anos. Cheguei a ir para os Jogos Pan-Americanos, mas não tive a felicidade de ir para os Jogos Olímpicos. É exatamente isso que falta no meu currículo. Se você perguntar, mas você ainda sonha com isso? Não, hoje eu não penso nisso como eu pensava antes. Mas, de toda maneira, eu sou muito orgulhoso da minha carreira e da forma como eu acabei desenvolvendo a minha carreira. Mas falta os Jogos Olímpicos. Lógico. Perguntaram também se você foi atleta ou amador ou de alto rendimento. Eu fui atleta e até os 15 anos eu joguei muito bem. Handball, nunca joguei voleibol. Caramba. Nunca joguei voleibol. Como eu disse, eu comecei lá no Guarani e comecei como preparador físico, porque... E aí eu fiz os cursos de especialização e fui dirigindo as categorias de base, fui crescendo.
a minha carreira também foi se desenvolvendo bem. E o voleibol foi uma questão foi um encontro de vida mesmo para mim, porque, para você imaginar, eu comecei no voleibol em 1983. Em 1990, eu estava já na minha primeira seleção brasileira. Então, assim, foi um negócio rápido, que progrediu rápido. Verdade. E você chegou a sonhar ser atleta de handebol ou não? E eu não, por um motivo muito simples. Eu tive um problema muscular nas mãos, um problema neuromuscular, que graças a Deus apareceu para mim enquanto adolescente, porque quando aparece para crianças ou para adultos, você morre. Então, assim, ela apareceu e estacionou, mas acabou bloqueando o meu desenvolvimento no voleibol, no handball. Mas, assim, é engraçado isso, porque essa pergunta, assim, é super pertinente, porque quando você é apaixonado por um negócio, então, ou seja, pelo esporte, você acaba arrumando um meio para ficar no esporte. E eu tive uma situação bem complicada, porque logo eu percebi que eu não tinha perfil, apesar de ter sido professor universitário, mas eu não tinha o perfil, assim, sabe aquele perfil de professor mesmo, E na época que eu fiz a faculdade de Educação Física, não tinha, a única opção era a licenciatura plena. Não tinha a possibilidade de bacharelado, não tinha outras possibilidades que hoje tem, já desde o fim da década de 90, começo dos anos 2000, apareceram outras possibilidades. Então, na verdade, a minha formação básica é para ser professor de escola, né? Licenciatura plena. Mas não era também o que eu queria. E eu corri atrás e eu queria ficar no esporte. E no fim, eu comecei como preparador físico e aí logo eu vi que eu queria ser técnico, porque eu queria liderar alguma coisa, porque eu acho que eu tinha esse perfil. Legal. Bom, deixar aqui também uma pergunta: o que é o líbero e por que ele é tão importante no jogo? O líbero é o mais alto grau de especialização que aconteceu no voleibol, né? Porque ele é responsável por ações defensivas. E ele apareceu no final da década de 90, porque naquela época estavam fazendo vários estudos, eu tive a felicidade de participar de alguns, com a minha equipe que jogava, na época eu não lembro se chamava Superliga, se era ali, não lembro o nome, mas é o mesmo Campeonato Brasileiro, né? Você não muda de nome. Sim. Porque qual era o objetivo da Federação Internacional? Tornar o voleibol mais visível e mais televisivo, porque o voleibol era que nem o tênis. O voleibol, o jogo começava no horário certo, mas nunca tinha hora para acabar. Então, houve uma série de estudos, e depois que foi aprovado o sistema de pontos por rally, precisou tornar o jogo mais espetacular. E a ideia de tornar o jogo mais espetacular, sabe aquele baixinho habilidoso que faz tudo bem? Só que aí o líbero tomou outra proporção, né? O líbero, ele tem, além dessas... Ele tem hoje, para mim, uma importância... Bom, todas as posições para mim têm a mesma importância, mas o líbero, ele teve que aprender com o desenvolver desse posto, não só fazer uma boa manchete, fazer uma boa defesa, não, a leitura de jogo. E aí cada líbero que é mais completo, tem líbero que consegue fazer levantamento, tem líbero que consegue fazer levantamento de manchete, quer dizer, quanto melhor ele dominar os fundamentos, né, e são todos fundamentos de defesa, né, e que são utilizados para o ataque, porque o ataque começa ou na recepção ou na defesa, que são, de toda forma, fundamentos defensivos, né? E então ele ganhou uma importância porque ele deixou de ser só aquele cara que ele recebe bem ou ele defende bem. Não, ele passou a ter uma responsabilidade da leitura, de liderança no sistema defensivo muito grande. E aí nós melhor que... Nossa, o Serginho Escadinha é
Meu, o cara chegou no nível que ele Verdade. fintava com o levantamento dos 3 metros, ele fintava bloqueio, quer dizer, quando tinha oportunidade, claro, não era a primeira obrigação dele, mas de toda forma, Sim. assim. Então o líbero, e ele foi criado, ele foi oficializado, se não me engano, em 1998. E hoje você pode ter até 2 líberos na composição do elenco. Tem muitos técnicos, eu particularmente não gosto, mas tem muitos técnicos que utilizam um para defesa e outro para recepção, entendeu? Então, assim, eles têm uma importância muito grande hoje na concepção da equipe e também no espírito da equipe, né? O Russo tinha mania de dizer que o levantador era a alma da equipe, porque, na verdade, ele é e é a cabeça do técnico dentro do time. Mas hoje, você tem um líbero agressivo, que é um líbero que tem muita força de vontade, muito espírito de luta, nossa, ele transforma o time, ele ajuda a colocar assim a dar uma coesão no sentido positivo da equipe. Então, hoje, verdadeiramente, o líbero para mim, é um dos mais altos graus de especialização que a gente acabou tendo no voleibol. Legal. Ó, aqui deixaram aqui uma pessoa. O Durval falou, eu só jogo futebol, o que me deixa mais interessado com os outros esportes que se atualizam com novas táticas, performances, e o futebol é muito lento. Você quer comentar sobre alguma coisa? O voleibol realmente... O voleibol, eu nem gosto. O voleibol é um esporte bem especial. E eu não gosto muito de comparar os outros, porque, por exemplo, você comparar um voleibol com esportes que têm contato físico, eu acho que não dá certo. Porque o voleibol você tem uma rede que separa, você tem todos os movimentos, eles não 100%, porque correr é uma atividade natural. Mas você corre num espaço pequeno. Então, assim, você corre, mas você tem que parar, saltar para atacar, quer dizer, não são movimentos naturais. O voleibol é construído, né? Os gestos do voleibol são construídos. E isso traz um grau de dificuldade muito grande. E a possibilidade que você tem que fazer 6 rotações, de todo mundo passar por todas as posições de quadra, também modifica a relação do jogo. Então, assim, é um esporte que te põe no mais alto grau de desenvolvimento cognitivo e também de gestual, né? de vocabulário motor, porque você tem que ter uma coordenação muito boa para jogar voleibol. Mesmo que você veja alguns que ataquem o braço direito e pé direito na frente, mas aí pode ser um tipo de coordenação diferente. Enfim, é um esporte que tem bastante dificuldade, depende muito do seu acervo motor e que você tem que desenvolver e melhorar em cada faixa etária, né? Você tem que treinar verdadeiramente bem para poder dominar. E ele se atualiza cada vez mais e agora acabou de acontecer um negócio, foi ontem ou antes de ontem. Até você tinha me mandado um negócio, falei, meu Deus, agora vou até indicar, porque houveram 18 mudanças de regra. Isso é a próxima pergunta. Pode falar. Então, as regras mudaram muito e todas sempre são no sentido de melhorar o nível de espetáculo, de tornar o vôlei mais espetacular, de tornar o voleibol mais agradável para as pessoas assistirem. Porque antigamente, eu não gosto de falar antigamente, mas eu não estou encontrando a palavra. Antes de ter esse sistema de pontos por rally, que quer dizer que toda bola é ponto, você imagina que para você fazer um ponto, você tinha que receber, atacar. Aí você tinha que sacar, se você não bloqueasse, você tinha que defender e contra-atacar. Então você tinha que fazer 2 ações positivas para fazer um ponto. Senão ficava rodando, e não acabava. Então, assim, eu acho que os dirigentes do voleibol tomaram tempo disso
E para enfiar o esporte na televisão e para poder ser mais rentável também, porque você tendo mais divulgação, você acaba melhorando as condições econômicas de todo mundo. Então, assim, o voleibol vive uma constante mudança, atualização, no sentido sempre de tornar o jogo mais agradável e mais espetacular. Legal. Essas últimas mudanças que tiveram de regra, elas vão passar a vigorar a partir de janeiro de 2022. Entendi. Como que tá aí devido à pandemia? Vocês já voltaram a treinar? Meu amigo, já estão em competição? Tá tudo parado? Tá parado. Só tá... Então, é outra coisa assim, louquinha, né? Eu sou treinador profissional, mas hoje eu tô tocando um projeto que pensa em chegar na Liga A. Pensa, tá no caminho. Só a Liga A tá jogando. Liga B e terceira divisão não estão jogando. Tá? Eu acho que nem vai acabar o campeonato. Entendeu? Então, assim, e o campeonato da Liga A tá daquele jeito, né? Tá mesmo como no Brasil. Tem aqui as medidas de higiênicas tal, e tem as medidas restritivas. Você tem alguém que tem contaminação que está contaminado com o vírus, suspende jogo tal. Então, assim, o campeonato ainda não sabe nem como vai acabar, mas tá jogando. Mas é o único também. E aí entra as coisas que são um pouco bizarras. Nós estamos dando treino para as meninas que são sub-17, mas você pode dar treino, mas não pode jogar. Não tem jogo, não tem campeonato. Verdade. Nossa, então, assim, meio maluco, né? Mas enfim. Verdade. Uma pergunta aqui do João. Qual é a sua maior emoção no vôlei? Qual foi a sua maior emoção? Nossa. Vou te falar a verdade, você vai dar... Foi o dia que eu vi meu filho jogando de líbero. Ele não joga mais, mas ele tinha 10 anos, ele era líbero da seleção aqui do Cantão. Ele tinha 10, mas a seleção era de 15 anos. Aí lá eu acho que foi a minha maior emoção, e até porque eu pensei, falei, pô, de repente ele vai, porque aqui na Suíça o voleibol masculino não dá assim, você não pode pensar num futuro com o voleibol masculino, mas o beach vôlei pode, né? Entendi. E aí eu falei, pô, quem sabe ele vai pro vôlei? Não é nada, ele largou tudo, todos os esportes que ele fazia, largou para fazer hockey, ele joga hockey, é completamente envolvido no hockey, enfim. Mas é a escolha dele. Mas eu acho que foi a minha maior emoção, porque mesmo sendo uma frase chavão, assim, todo mundo fala, eu acho que a maior emoção sempre está por vir, né? Aquelas que a gente já viveu, nós fizemos final de campeonato mundial, fiz várias vezes final de campeonato brasileiro, final de Superliga, mas eu não sei, eu sou apesar de ser latino e demonstrar o meu estereotipo, demonstrar às vezes assim muita veemência nas coisas, discutir, brigar, né, com árbitro, com quem interessa, assim, lá. Assim, eu penso que todo sucesso ele vem do trabalho. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em nada disso. Então, assim, quando eu tenho alguma coisa, alguma distinção, eu acho que é fruto do trabalho. Então, assim, não me leva a uma emoção muito grande, entendeu? Entendi. Legal. Aqui, pergunta. Pois estamos chegando no nosso final já. Passa rapidão, né? Deixa aqui, tem a última pergunta que a pessoa deixou aqui. Pediram para você deixar uma mensagem aqui, a Luana, para quem gostaria de começar a praticar o vôlei, ou aquela pessoa que está desanimada, está jogando, mas não vê o futuro lá na frente, não sabe se vai virar profissional. Que mensagem você quer deixar? Faça o voleibol com muita paixão, porque se você tiver paixão, você vai sair dos maus momentos, você vai curtir muito os bons momentos, os maus momentos vão servir de base para você crescer. Então, faça tudo e, sobretudo, o voleibol com muita paixão.
não é receita de bolo, mas é uma coisa que eu acho que é assim que funciona, porque eu acabei de completar 64 anos, eu já dirigi em todos os níveis. Eu posso te dizer o seguinte: eu nunca tinha dirigido na minha vida um time em terceira divisão. O primeiro jogo, porque tá suspenso, eu só joguei quatro jogos. O primeiro jogo que eu fiz, você não tem noção do nível de ansiedade que eu estava. Então, assim, é como se eu estivesse começando a minha carreira, você entendeu? Então, eu sinto isso sempre. É uma coisa que eu adoro sentir isso. Então, é a paixão pela minha profissão, é a paixão pelo voleibol. Então, isso eu recomendo para todo mundo. Se é apaixonado por isso, vai em frente. Porque se não tiver uma dose de paixão, não vai. Vai chegar uma hora que vai cansar, vai enjoar, toda aquela dificuldade que possa aparecer vai ser um grande problema, né? E a gente tem que focar na nossa vida, são nas soluções, não no problema. O problema todo mundo tem, cada um tem o seu, né? Verdade. Aí depende do tamanho e da importância que você dá pro problema. Legal. Bom, galera, vocês querem fazer alguma pergunta? Mais alguma aí? Então, Romeu, qual mensagem você quer deixar para a galera aqui que viu nossa entrevista agora, deixou as perguntas, fez agora no ao vivo? Que mensagem você quer deixar? Eu quero primeiro desejar, que louco, né? Primeiro eu quero desejar muita saúde, cara, porque nesse momento, no mundo que nós estamos vivendo, em tudo isso que a gente está vivendo, a mensagem que eu possa querer deixar é muita saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muito positivismo, né? Encarar as coisas como um aprendizado e de maneira realista. Nós não podemos dizer que o ano de 2020 nós aprendemos muito. Não, o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, mas a gente tem que passar por cima e pensar sempre no futuro e preparar um futuro melhor para todos, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, de positivismo, de otimismo, mas de realismo. Legal, ó. Só responder essas duas perguntinhas para encerrar. Uhum. Professor, qual é o seu método de treinamento hoje? Então, isso é uma pergunta muito ampla, mas eu vou tentar resumir numa frase. O trabalho que eu utilizo no clube, na estrutura como um todo, é o método de treinamento a longo prazo. Esse método tem base científica no Canadá e o professor João Crisóstomo trabalhou muito em cima disso. E eu aplico esse método que eu aprendi com ele e que eu continuei fazendo o meu desenvolvimento nesse método, nesse mesmo tipo de método, mas a facilitação que eu tive foi que no Canadá eu tenho todo esse material em língua francesa. E o meu cantor aqui fala francês, então eu também falo francês. Legal. Entendeu? Então é isso. Esse é o método que eu utilizo no meu clube. Ó, Durval perguntou aqui, o VAR funciona muito bem como juiz ainda aí? Escuta, posso dar o www.fivb.org, porque essa pergunta é muito legal. E tem 18 mudanças de regra. E como agora tem o VAR, vai passar a ser obrigatório em determinados campeonatos, mas vão tirar algum. Não vai ser mais obrigatório ter 4 juízes de linha, entendeu? Aí tem que ver qual é o método que é utilizado, porque, por exemplo, teve um jogo agora, foi da Copa do Brasil, que foi o Minas, se não me engano, que perdeu, eu não lembro. Eu não lembro mesmo nem o jogo, eu lembro só da situação da bola dentro e fora. Foi analisado pelo VAR, eles deram
veredicto, e depois foram ver que estava errado. Depois que foi errado. Quer dizer, ainda teve um internauta que escreveu: puxa, usa o método do tênis que acompanha a bola e vê a bola tocando. Então, assim, cada um tem uma tecnologia diferente. Então eu acho que é o futuro, até pela velocidade que o jogo está alcançando, é o futuro. Mas eu acho que tem que ser como um método de auxílio. Né? Eu não sei se, por exemplo, agora é interessante dar uma olhada nas regras que foram alteradas, porque que nem deixa de ser obrigatório 4 juízes de linha, tá bom, porque tem o VAR, mas não sei até que ponto está em desenvolvimento isso. Tanto é que não é obrigado em todos, não são obrigados em todos os campeonatos. Né? Agora, que eu acho que vai ajudar, vai, porque o nível de velocidade do jogo aumentou tanto que muita coisa fica difícil a olho nu. Verdade. Bom, a gente vai encerrar agora, porque já está em cima da hora. Ô Diogo, se você quiser colocar meu e-mail aí, o pessoal quiser mandar pergunta, essas coisas todas, fica à vontade, viu? Eu vou deixar lá na descrição do canal do YouTube o seu Instagram, seu e-mail. A gente pode deixar aqui, você passa pelo WhatsApp. E depois a gente vai conversando na outra próxima entrevista aí, ou do prático, tá bom? Tá bom, como você quiser, então, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado por enquanto, né? Muito obrigado pela essa entrevista, obrigado pra galera que compareceu, deixou as perguntas aí. E essa entrevista vai estar no canal do YouTube, você só digitar na lupinha do YouTube já vai estar a entrevista do professor Romeu. E é isso aí, professor, muito obrigado por tudo aí, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Amém, você também. Valeu.